Mas eu acho que o ponto de partida, de algum jeito, ele sempre tem que ser uma pergunta que vem do aluno, saca? Então, tipo assim, tem um cara que fala muito isso, ele chama Rubem Alves, ele fala assim, cara, o papel do professor é tipo da cozinheira. Não é entregar comida, é primeiro despertar a fome. Então, assim, eu acho que de algum jeito eu sempre tento começar com alguma pergunta que instigue o aluno e convide ele pra entender aquilo. Porque, tipo assim, cara, talvez eu vou dar uma volta grande pra te responder, mas vai fazer sentido. Eu acho que se o aluno não tá afim de estudar a parada, se ele não tem uma motivação pra estar ali, a despeito do fato de que ele foi obrigado a sentar ali, cara, mas isso aí não coloca ninguém ali, não de espírito, né, velho? Só fisicamente, eu acho que o processo não vai se iniciar. Então, tipo assim, tem uma parada importante que é de você conseguir despertar a fome no aluno, que é de você convidar ele pra estudar uma parada que possa ser interessante. Então eu curto sempre começar com alguma pergunta, velho, alguma pergunta boa, porque isso convida o aluno, se você consegue, tipo assim, eu chego e falo pra você assim, cara, vamos lá, uma pergunta que até, não gosto de falar desse tema não, mas que os terraplanistas usam muito, e eu acho que ela é boa, cara, eu acho que ela é boa. Os caras falam assim, cara, peraí. Pega a bolinha aí. Não, essa pergunta é tipo assim, cara, se eu solto uma maçã aqui, a gravidade puxa ela e faz ela cair no chão. Como é que você me fala que essa mesma gravidade, velho, que faz a maçã cair no chão, é a gravidade que faz, por exemplo, a Terra girar em torno do Sol? Pô, por que a Terra não cai no Sol, então, por exemplo? Tipo, essa é uma pergunta boa, cara. Já para pensar nisso? Por que ela não é engolida pelo Sol? Porque como é que é a mesma gravidade, né? Tipo assim, é um questionamento que os caras fazem. Sim. É porque assim, como é que é a mesma gravidade? Hora ela faz a maçã cair e hora ela faz a Terra girar em torno do Sol. Por que o fenômeno não é o mesmo, saca? Por que a mesma gravidade que faz a maçã cair, bota o satélite em órbita? Por que o satélite não cai na Terra? Sacou? Aí a galera fica pirando assim e tal. Pô, é mesmo, hein, cara, e tal. E essa é uma pergunta que eu acho válida, mas que ninguém se dá o trabalho de responder. E aí, tipo assim, já teve aula, velho, de eu dar de gravitação desse tema. Eu colocava essa pergunta, aí às vezes eu fazia uma piada e tal, a galera ria. Aí eu falava assim, cara, você sabe responder isso aí? Os caras, pô, é mesmo, hein, velho, e tal. Aí você começa, cara, pô, é verdade e tal. Tipo, talvez você esteja meio curioso aí, não sei, alguém tá escutando, mas por que a gravidade atua de jeitos diferentes? Então eu acho que às vezes, dependendo do contexto, a história da ciência pode ser interessante pra convidar o cara, porque a gente gosta muito de ouvir história, mas às vezes também a instigar o cara também é interessante. Normalmente, esse é um exemplo bom, assim, quando eu vou dar aula de gravitação, eu gosto de começar falando nisso. Alguma coisa que é simples, mas que pra muita gente não tá tão claro na cabeça como é que as coisas funcionam. E a física, ela é assim, cara, nem sempre ela é intuitiva. Se fosse só intuição, só o senso comum, eu acho que funciona assim, porra, a gente não precisava nem estudar, né, cara? Não precisava ir pra escola. Então, tipo assim, eu gosto de começar, às vezes, por questionamentos, por indagações que convidam um aluno que incomoda ele e fala, caramba, é mesmo, por que esse negócio funciona assim e tal? Porque senão o processo não se inicia, velho. Se o aluno não quiser aprender, ele não aprende, cara. O Galileu fala uma parada que eu acho legal, que ele fala assim, cara, é impossível ensinar qualquer coisa a um homem. Só é possível ajudá-lo a descobrir a coisa dentro de si. Então, assim, cara, eu não acho que nenhum professor tenha a capacidade de ensinar nada a ninguém, velho. A gente pode, no máximo, ajudar o cara a descobrir uma coisa ali dentro. Então, às vezes, você tem algum interesse ali e tal, e o professor tem que ter a manha de arrancar isso de dentro do aluno, velho. Uma vontade mínima de querer entender aquilo. Então, tipo, cara, pros gregos a parada era foda na religião. Bicho, senta aqui que tem um negócio legal pra gente ver aqui, velho. Isso aqui pode ser interessante e tal. Então, acho que no máximo que você pode fazer, velho, é arrancar a parada de dentro do aluno e convidar ele pra caminhar nessa jornada aí. Senão ele não aprende nada. Então, pra mim, essa parte é muito importante. De novo, acho que eu viajei na sua pergunta, cara. E qual é a questão que mais instiga, que tu percebeu que mais funciona pra trazer o aluno e pra alguma explicação, pra alguma coisa interessante? Cara, eu acho que, de modo geral, alguma coisa que pareça ser intuitiva, que parece que todo mundo entende como é que funciona, mas, na verdade, a galera não entende. Eu acho que esse é um bom exemplo, o exemplo da Terra plana. Porque, assim, cara, vamos lá, todo mundo fica zoando, porra, lógico que a Terra é esférica e tal, mas chega e pergunta pra um aluno, eu dou aula fazendo isso, fala, cara, por que a Terra é esférica, você sabe? Porque a real é que quando você nasce no mundo, pô, você chegou aí pelado, sem dente, velho, a primeira impressão que você tem é de que é plano, você não vê a curvatura, né? Mas alguém te contou, não, cara, pô, a humanidade evoluiu 2.500 anos e tal, agora é esférica e tal. Mas você só aceita esse fato. O que é ruim, você nasce num ponto da história em que tem mais de 2.000 anos de conhecimento acumulado e a galera só taca isso em cima de você. E você entende, cara, beleza, é assim, a galera estudou isso aí, tá? Mas você não sabe exatamente por quê. Tipo, o negócio da Terra ser esférica, né? Na primeira impressão, você não vê curvatura alguma. Alguém só te contou que ela é esférica. E aí, assim, eu já dei aula e fui perguntar pros alunos, cara, me dá aí 2 bons motivos pelos quais ela é esférica.
E ninguém sabia falar. Tipo, todo mundo sabia que ela era esférica, mas só porque um dia alguém contou pro cara. Ele nunca fez nenhum experimento, ele nunca... É mesmo, cara. Alguém descobriu isso em algum ponto da humanidade que eu nem sei qual. E a gente carrega essa parada há muitos anos. Mas às vezes é legal você entender o porquê, né, velho? Das coisas, né? Então, tipo, eu acho que normalmente, acho que esse é um bom exemplo, né? Brincar um pouco com o senso comum, ou com alguma coisa que todo mundo tem como verdade absoluta, mas que ninguém às vezes sabe porquê, eu acho que é interessante. Tipo assim, aí você consegue talvez instigar o cara e convidar ele pra aula, né? Tipo assim, cara, e aí? Isso aí te contaram um dia que é assim, mas por que é assim? Será que é assim mesmo e tal? Mas vou parar por aqui, senão a galera vai achar que eu tô aqui trilhando um caminho de divulgar o terraplanismo. Mas não tem nada a ver com isso, cara. Mas é porque, de fato, assim, né? Demorou muitos anos até que a própria humanidade começasse a criar uma teoria de terra esférica. Depois, vários outros anos, até a gente falar, cara, a Terra, ela tá em movimento, ela não tá parada no centro do universo. Por quê? Porque na nossa percepção a gente tá parado, né, cara? Então, assim, mas isso aí a gente tá falando de centenas e milhares de anos, velho, de coisas que foram rolando na humanidade e que o aluno um dia senta numa carteira na sala de aula, a gente vomita 2.000 anos de informação na cabeça dele, mas ele não sabe de onde que vem nada, né? Então, de novo, entra de algum jeito num conhecimento que é muito mecanicista, velho. Cara, toma aqui um tanto de informação, guarda essa parada e aprende a reproduzir elas. Se você não entende muito bem de onde que as coisas vêm, se você não conecta as coisas, eu acho que você não tem conhecimento, velho. Pra mim, o conhecimento são essas informações todas conectadas, correlacionadas e tal, né? Construídas numa linha do tempo que faça sentido. Isso é conhecimento, senão você tem só um tanto de informação na cabeça. E aí você não... Sei lá, velho. Acho que se você não entende bem as coisas, você não tem o conhecimento de fato e você acaba, de algum jeito, até meio que sujeito, velho, a cair em várias teorias malucas por aí, né? E como é que tu explica pra galera na sala de aula que ela é redonda? Cara, eu costumo dar eu dou alguns experimentos e tal, conto algumas histórias, mas que eu acho que talvez vai ficar um pouco técnico de falar aqui, tipo assim. Eu até faço um exemplo legal, que é tipo assim, do Eratóstenes, que é o cara que a primeira vez ele calculou qual que era o tamanho da Terra e tal. O Eratóstenes, se eu não me engano, ele é, sei lá, século 2, 3 antes de Cristo ainda, se eu não me engano. E aí, tipo, esse cara lá atrás, ele já tinha feito um cálculo do raio da Terra, usando um pouquinho de geometria e tal. Enfim, é um cálculo muito bom, acho que ele teve um erro de uns 5% e como tal. que ele fez isso? Cara, então, essa que é a parte que é meio, acho que ruim de explicar num podcast, que é um pouquinho técnico, mas basicamente ele usa um pouquinho de geometria plana. Mas eu acho que eu vou perder a audiência se eu começar a explicar aqui. Mas enfim, tem uns raios sobre, tem um negócio paralelo, aí tá um triângulo, aí, enfim, aí acho que eu vou perder a galera aqui. Mas eu digo assim, com qual tecnologia ele fez? Ele observou o quê? Sombra. Isso é legal, cara, isso é legal. O cara usou geometria plana que talvez qualquer aluno do ensino médio já saiba. E o que ele fez foi basicamente o seguinte, cara. O Eratóstenes, ele era tipo... coordenador, o diretor, sei lá qual seria o nome da Biblioteca de Alexandria, até que queimou depois e perdeu muito livro. Ele achou um papiro lá, velho, um livro, que falava que num certo dia, numa certa cidade, se você fincasse um graveto perpendicular ao chão, ele não ia produzir sombra. E aí ele usou isso, cara, ó, aqui não produz sombra, se eu vier pra outra cidade vai ter uma sombra, vou medir o tamanho da sombra, eu faço uma semelhança de triângulo aqui com o centro da Terra e tal, e calculou a parada assim, usando só o quê, velho? Provavelmente o pé dele pra medir as distâncias, né, velho, e tal. Então é uma parada muito louca. Isso é legal, velho, isso representa pra mim o poder do conhecimento, cara. Tipo assim, você chega pra um moleque, olha que legal isso, como é que a matemática tem muito mais a ver com a criatividade, com dominar essas ferramentas. Qualquer moleque, velho, da 8ª série, velho, já domina a matemática suficiente pra fazer essa conta. Não é uma parada muito difícil. Só que ninguém fez, velho. Ninguém nunca pensou nisso, velho. E o cara lá no século 3 antes não tinha nada. Bom, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem várias paradas que deixam muito mais fácil pra gente fazer um cálculo como esse, de qual que é o tamanho da circunferência da Terra. E o maluco no século 3 antes de Cristo, bicho, não tinha nem luz, não tinha nada. O cara calculou usando conhecimentos que pra gente hoje é muito básico. Só que a gente, os nossos alunos hoje, estudam esses conhecimentos e tal, né? Estudam esses assuntos e não tem dimensão, velho, do poder dessa parada, sacou? E não conseguem fazer nada com aquilo. Fazem o quê? Uma prova, sacou? O cara decora a forma de Bhaskara, a forma de qualquer outra coisa, joga na prova, mas o cara não entende o que aquilo possibilita ele de fazer, por exemplo. E possibilita tudo, cara. Tipo, tem uma pergunta que é muito... que rola muito, velho. Quem nunca fez isso aí no aula de matemática, né, velho? Que é de olhar pra um negócio muito abstrato, tipo uma forma de Bhaskara, qualquer parada, e falar, professor, velho, por que eu vou usar essa parada na minha vida, velho? Eu acho essa uma pergunta muito válida, assim. Eu faço até hoje da forma de Bhaskara. Não, eu acho válido pra caramba. Ó, teve uma vez, cara, que eu tava dando uma aula de física e eu tava ensinando pros moleques um assunto lá que era tipo assim, lançamento de projéteis e tal, num campo gravitacional uniforme. Aí o moleque foi e me perguntou assim, professor, por que eu vou usar isso na minha vida? Pô, bicho, eu congelei nessa hora aí, velho. Eu pensei e tal, fiquei pensando assim, cara, será que esse moleque precisa mesmo saber dessa parada aqui?
Só que eu não tô ensinando aquilo porque eu queria ensinar. Eu ensinei porque tá no currículo, eu tenho que ensinar. O professor nunca escolhe a aula que ele dá. Mas eu achei a pergunta muito genuína, porque a pergunta do pra que eu vou estudar isso, ela diz uma parada muito profunda, velho. Que é tipo assim, o aluno não tá conectado com a parada, ele não tá vendo sentido naquilo, sabe? Porque eu tenho que estudar isso. E eu acho que é justo dar uma resposta satisfatória pro moleque, velho, pra que ele, de novo, né, velho, entre na parada ali, velho, pra que ele participe do ambiente. Então eu acho essas perguntas muito boas. Eu pensei, olhei pro assunto e falei, cara, será? Eu fiquei pensando, velho, eu acho que esse moleque nunca vai usar isso na vida dele, na real. E eu falei pra ele assim, falei, cara, na boa, não sei, bicho. Eu não sei se te motiva essa resposta não, velho. Mas tô sendo sincero, cara, não sei, assim, você tá ligado, vai ter uma prova semana que vem sobre isso, tem que fazer aquele negócio, mas assim, por que você tem que estudar de fato, eu não sei não. Eu poderia só responder isso, cara, falar, cara, você tem que estudar porque vai cair na prova, mas eu acho que essa é uma resposta muito tosca, né, velho? Porque, cara, você tem que estudar só pra cair na prova, então a gente viera mudar o que cai na prova e botar coisas que sirvam pra mais do que só cair na prova, né, velho? Ou então eu podia falar pra ele, tipo assim, cara, pô, você tem que estudar, vai cair no vestibular, senão você não vai entrar na faculdade e tal. Acho que isso motivaria ele, mas pra mim é a mesma coisa, cara. Se o moleque tem que estudar só porque cai no vestibular e depois que passa no vestibular esquece, nunca mais vai ter uso, então a gente também deveria mudar o vestibular, né, velho? E cobrar coisas que sirvam pra mais do que só cair no vestibular. E eu fiquei pensando bastante sobre aquilo, falei, cara, não sei, bicho, não sei pra que esse moleque vai usar isso, não. E eu fiquei com esse questionamento na minha cabeça há muito tempo, essa pergunta eu acho ela muito válida. E aí depois eu cheguei à conclusão, falei, cara, é muito provável que esse moleque nunca mais na vida dele use esse negócio. Então será que a gente deveria abolir isso do currículo? Aí eu acho que não. Qual que foi Hoje eu tô satisfeito com a resposta que eu daria pra ele, mas aí eu já não sei onde esse moleque tá mais. Mas enfim, pra mim é o seguinte, cara, estudar esse negócio, se esforçar pra entender isso, pode te deixar bastante inteligente, cara. É tipo quando você senta aqui, a gente tava conversando, você troca ideia com várias pessoas diferentes. Talvez você não use exatamente algo que ele falou, aquilo não mude sua vida e tal, mas aquilo abre sua mente, tá ligado? Aquilo te apresenta uma forma de ver o mundo que você não conhecia e tal. E eu acho que aquilo é a mesma coisa, cara. Quando você estuda um problema físico e aí você usa a matemática e entende como que a matemática pode descrever a realidade, naquele assunto específico que o moleque perguntou, eu acho bem provável de que ele nunca fosse usar aquilo na vida dele. Mas eu acho que entender e se esforçar para compreender aquilo geraria um benefício muito interessante, que é o de expandir um pouco a mente dele, de possibilitar ele compreender uma dimensão a mais da realidade. Eu posso jogar um negócio pro alto. Você tem um jeito de olhar a coisa, igual a gente viu, você tem um jeito de olhar maçã, um jeito físico, um jeito teológico, um jeito sei lá o quê. O que eu tento mostrar pra pessoa é que, cara, entender isso aqui de algum jeito, velho, é você ter uma lente a mais pra você enxergar a realidade. Uma lente matemática, física, você consegue agora acessar uma dimensão diferente da realidade que antes você não conhecia. E essas coisas eu acho que elas deixam a gente mais inteligente, ainda que você não use de forma pragmática isso pra alguma coisa.